Fala, meus amigos são paulinos, uma excelente segunda-feira. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações e ainda repercussão na mídia dessa vitória do São Paulo em cima do Bahia no Campeonato Brasileiro no sábado. Estou trazendo um corte com essas últimas informações e lembrando que o São Paulo só volta a campo no próximo final de semana contra a equipe do Vasco lá no Rio de Janeiro. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos aí com o vídeo. Chuva ali na porta do CT do São Paulo, tudo isso para trazer informação para vocês, entendeu? É isso aí. Julinha, boa tarde para você, bem-vinda aqui ao Taon. Bom, o São Paulo conquistou uma vitória super importante contra o Bahia no Morumbi e quem viu, viu. Porque o São Paulo não joga mais no seu estádio até o final do Campeonato Brasileiro, né, amiga? Fala, Jojo, boa tarde para você, para os amigos que nos acompanham. Faça chuva, faça sol, a gente está aqui, informação em primeiro lugar, gente. E é o seguinte, de fato, esse foi contra o Bahia, o último jogo do São Paulo no Morumbi nessa temporada. Então vamos às agendas, são duas agendas paralelas, né? Primeiro a de shows do estádio, ó, um monte de show legal aqui em São Paulo. Vai ter Linkin Park, Dua Lipa, Oasis, Imagine Dragons e por conta desse monte de shows, o São Paulo vai mandar a tendência é que mande todos os seus jogos lá na Vila Belmiro. São 4 jogos como mandante na sequência, nessa reta final de Campeonato Brasileiro. 2 deles já confirmados lá na Vila Belmiro, do Flamengo e Bragantino. Os jogos contra a Juventude Internacional ainda sem local definido, mas a tendência é que também aconteçam por lá. Isso porque o único jogo que seria disponível, que estaria disponível o estádio para o São Paulo jogar seria contra o Internacional, a princípio no dia 3 de dezembro, mas o gramado já vai estar bastante danificado por conta das estruturas de show. Inclusive, no jogo contra o Bahia já tinha um princípio de estrutura instalada para o show do Imagine Dragons, portanto o São Paulo não vai jogar lá, vai deixar o gramado pronto para janeiro do ano que vem, quando retoma as atividades. Agora, falando de futebol, foi uma despedida com chave de ouro, né? Antes do jogo eu conversava com o Hernan Crespo sobre essa questão. Depois da partida, a entrevista coletiva, ele demonstrou, né, um pouco incomodado com essa situação. Ele também não fez parte desse planejamento, mas ele falou que era importante sim vencer a partida contra o Bahia, até para retomar o carinho, a confiança do torcedor. Cerca de 15 mil torcedores estiveram presentes no estádio. A gente vê esse afastamento da torcida do São Paulo com a campanha da temporada, com as eliminações nas Copas. O São Paulo estava vindo de 3 derrotas seguidas, então foi um jogo importante para retomar a confiança da torcida e também dos principais protagonistas da equipe. A gente não tem como não destacar o Luciano, que foi o homem-gol dessa partida. Ele fez o primeiro e deu assistência de letra para o segundo, marcado pelo Bobadilha. O Luciano chegou a 15 gols na temporada, é o artilheiro isolado da equipe e ao 100º gol com a camisa do São Paulo, um feito que apenas outros 19 jogadores, o último, Rogério Ceni, que estava presente no estádio, já tinham também conseguido. Agora é o seguinte, meus amigos, também falando de futebol, hoje os jogadores que não estão no departamento médico estão de folga, mas ontem o time se reapresentou aqui no CT da Barra Funda e tem uma boa notícia. Isso porque enquanto os atletas que fizeram que foram titulares no jogo, que tiveram muita minutagem, fizeram um trabalho regenerativo, os demais foram a campo junto com os atletas da base, fizeram um treino coletivo de 11 contra 11 e quem estava lá? Rafael Tolói, zagueiro que estava afastado há cerca de um mês, se recuperando de uma lesão muscular na coxa esquerda. Ele participou desse treino coletivo normalmente e a tendência é que ele esteja disponível para o jogo do próximo domingo contra o Vasco, uma partida contra um adversário direto na briga por uma vaga na Libertadores, apenas um ponto separando as duas equipes nesse momento. Para esse jogo, então, o Crespo deve ter o retorno do Tolói, ainda sem saber se ele será titular ou não, mas ele não vai poder contar com o Luciano e com o Mike, lateral direito, muito elogiado também no último jogo, que foi suspenso pelo 3º cartão amarelo. Vai cumprir suspensão pelo 3º cartão amarelo, Joana. Muito obrigada, Julinha. Se proteja aí, não vai tomar chuva e não vai ficar gripada, hein? Que é só segunda-feira, hein? Tem uma semana inteira de trabalho pela frente. Obrigada, Julinha. Então é o seguinte, São Paulo e Flamengo na Vila Belmiro,
São Paulo e Red Bull Bragantino na Vila Belmiro. Aí restam 2 jogos que, em tese, estão indefinidos o local. São Paulo e Juventude, no dia 23 de novembro, e São Paulo e Internacional, dia 3 de dezembro. Mas eu, hoje de manhã, mandei uma mensagem para um membro da diretoria do Santos, e ele confirmou que todos os jogos do São Paulo serão na Vila, esses 4 restantes. Então, vamos também esperar a confirmação do lado do São Paulo. De verdade, não pelo resultado, mas eu gostei da maneira coletiva como o São Paulo se apresentou, querendo o jogo, partindo para cima. O Jean Lucas poderia ter feito aquele gol, um gol perdido dele, ele lamentou também. Mas o São Paulo muito firme, aproveitando que jogava em casa, se recuperando dos últimos resultados. Pois é, Renata. E o palco ali atrás do gol, o São Paulo olhava e falou, vamos dar show, né? Então foi o que... brincadeira, não adianta rir, não, porque o São Paulo, assim, uma coisa é você vencer, uma coisa é você vencer, outra coisa é você vencer e convencer. Esse foi o papel do São Paulo. No São Paulo não convenceu, então, negão. Então, assim, o jogo do São Paulo, defensivamente, muito seguro. Houve uma ou outra oportunidade do Bahia, que é uma grande equipe. Essa daí, então? Exatamente. Mas só que igual essa daí, o São Paulo teve 2. Com o Mailton e com o Tapia. Mas aí então, era assim, ser 1-1. Não vem IA não faz parte do futebol. IA é inteligência artificial, Edu. Então, assim, ó, o São Paulo fez um grande jogo. Parabéns ao Luciano pela partida que fez. O homem do jogo, para mim, não foi o Luciano, mas foi Enzo Dias, porque ele neutralizou o Ademir, que era o principal jogador do Bahia, onde o Bahia concentra suas principais jogadas, e ele fez um jogo espetacular. Então, um grande jogo do São Paulo. Parabéns ao Crespo, que encontrou uma equipe competitiva. Os laterais, né, tanto o Mike quanto o Enzo Dias na posição de 3-5-2, se fez, né, mais presente no jogo. Depois, com a entrada do Mailton, continuou ali pela direita o bom rendimento. Então, São Paulo um grande jogo e o Luciano desencantou. Lucas voltou a jogar, não jogou o Lucas que nós conhecemos, mas quando o Lucas, ele aumenta o seu nível, o São Paulo cresce, então o São Paulo passa pelo Lucas. Fez gol de cabeça, Lucas fez gol de cabeça. Não valeu, mas assim, pelo que ele permaneceu em campo, foi um bom jogo do Lucas também. Saiu como titular, também se apresentou mais, e o São Paulo deixou o Bahia, Edu, desconfortável. O Bahia é um time que é superior na tabela, vem ganhando de gigantes como do Flamengo, do próprio Palmeiras, ganhou do meu Inter agora no meio de semana, mas o São Paulo conseguiu ser melhor e nem sempre a justiça no resultado final. Mas a minha opinião, o que aconteceu no sábado, lá no Morumbi, credenciou o São Paulo a vencer, sim, pelo São Paulo. Eu não sei qual o jogo que Cicinho viu, parece que é a seleção brasileira que jogou. Opa. É claro que o São Paulo jogou bem. Olha o que vinha jogando mal o São Paulo. Pelo que vinha jogando depois de 7 derrotas, 8 derrotas seguidas. Cada um se contenta com o que tem. Então, qualquer coisa é eu achei ótimo show pro do São Paulo. Então eu vejo assim, o São Paulo realmente jogou bem. E pra mim, Renato, quem ganhou o jogo pra mim foi o meio de campo de São Paulo. O Marcos Antônio, o Bobadilla e o Pablo Maia. Bobadilla jogou muita bola. São jogadores que fazem o time do São Paulo jogar. E quando eles estão bem, o São Paulo joga bem. Porque a movimentação, né, o toque de bola do Pablo Maia ali pro Luciano. Então são jogadores importantíssimos pro São Paulo. E eles estando bem, o time começa a jogar bem. E eu acho que o momento, sim, brincando agora, o São Paulo realmente no primeiro tempo jogou muito bem. Tocando a bola de primeira, saindo em contra-ataque. Então parabéns pela vitória, até porque necessitava muito, né, depois de muitas derrotas. Marca histórica para o Luciano, que também fez uma partida bem bacana, tem que ser valorizado. Colocando em dúvida a permanência dele, não foi, Hernan? Ele fala muito sobre os jogadores. Se você pegar o trecho da própria pré-eleição ali, que o São Paulo soltou dos bastidores, né, da vitória, o próprio Luiz Gustavo, que é totalmente incerta a permanência dele, me arrisco até dizer que ele não deve permanecer, ele fala sobre, tem gente aqui que não sabe se vai ficar, tem que dar o sangue pelo jogo, aquela coisa toda, né? Aquela coisa de pré-jogo, de vestiário. E o Crespo, depois do jogo, ele fala assim, nem eu sei se eu fico aqui o ano que vem. Uhum. E aí eu fui procurar e fui tentar saber o que ele quis dizer com aquilo, se era algo de momento, se, né, de repente quis passar algum recado ou se de fato ele pensa em não continuar no São Paulo. Uhum. E a resposta foi uma resposta do tipo assim, não faz sentido o Crespo não ficar em 2026, porque nas conversas internas, nas reuniões, em tudo que está sendo planejado para 2026, o Crespo tem voz ativa, o Crespo participa e o Crespo tem tomado algumas decisões. Então, por exemplo, na quarta-feira, na reapresentação, vai ter uma reunião importantíssima do São Paulo
com toda a diretoria e a comissão técnica inteira. E assim, vão começar a fazer vão peneirar o que de jogadores. Eu não gosto desse termo lista de dispensa, porque parece que, né, você está descartando qualquer um. É um termo muito ruim, parece que está descartando as pessoas, profissionais. Mas o São Paulo vai começar a ver quem fica e quem não fica. Isso já nessa semana, então? Já nessa semana. E aí o Crespo vai ter participação ativa nisso. Então, assim, a fonte que eu conversei hoje de manhã me disse o seguinte, não faz sentido. Se ele está tomando essa decisão de atletas que vão ficar, atletas que de repente não vão ficar, não faz sentido ele dizer, não, eu não vou permanecer. Então, assim, é muito de momento, às vezes o cara tá ali, às vezes o cara tá, né, ganhou o jogo, depois de 7 derrotas, ganha um jogo, ganha bem. Eu mesmo estava lá no campo. Eu tô ali esperando para entregar o troféu para o melhor em campo, foi o Luciano. O Crespo passa por mim e ele brinca. Algo que ele falou depois na coletiva. Ele fala assim, tudo normal, hein? Tudo normal, hein? Aí eu falei, tudo normal, professor? Ele, tudo normal. Isso aqui é o tudo normal. São Paulo ganhando, jogando bem. Ah, sim, entendi. Então, assim, óbvio que é um momento de instabilidade do São Paulo. E que todo clube passa que também. Que todo clube passa, mas que foi uma pancada, no caso, pro Crespo. Que causou uma eliminação também, né? Foram 2, no caso. Copa do Brasil para um time da Série B que nem sabe se vai subir e para a LDU. Mas olha a LDU aí dando uma pancada no Palmeiras, né? Então, assim, também um pouco daquela coisa do alívio, né? Para mim, quando o Crespo vira para mim e fala, tudo normal, hein? Tudo normal, hein? E vai para a coletiva e fala, não sei se eu fico, é também uma coisa tipo, desabafo. Então, assim, fazendo a leitura. E aí, conversando com dirigentes, conversando com as pessoas do São Paulo. Não, imagina, está participando do planejamento. Não é para o São Paulino, então, ficar preocupado? Não. Porque acho que a torcida confia no trabalho dele, né? A torcida, de todo o processo do São Paulo, de toda a mágoa que o torcedor São Paulino tem de 2025, e que já vem de alguns anos, mas especificamente de 2025, o Crespo é o menos culpado. E eu concordo com o torcedor nesse sentido. Não, total. Porque, por exemplo, no caso do Zubeldia, dividia opiniões. O Zubeldia era praticamente como se fosse uma divisão, assim, de uma divisão política praticamente. Sim, né? Sim. Era quase que esquerda-direita. Isso. No caso do Crespo, não. Entre o torcedor, é uma unanimidade que não é ele o problema. Sim. Sim. O Crespo é ao contrário, ele é querido pelo torcedor. Então, nesse sentido, o torcedor do São Paulo não precisa ficar preocupado. Volta o Crespo no final, ele falou assim, eu nem sei se eu fico aqui e tal, no ano que vem, talvez fique, imagina-se que fique. O São Paulo venceu com o gol do Luciano, que falou ali, né, ele talvez tem 20 jogadores com 100 gols na história do clube, o Luciano é um deles. De fato, a torcida não gosta dele. Mas não gosta por quê? Me explica. Acho que são muitas razões, né? Parte da torcida, porque acho que não é jogador do tamanho que o São Paulo já teve, sem levar em conta que, né, o São Paulo não é aquele São Paulo do Tele. É que toma muito cartão e fica muito fora. Ele é um jogador irritadiço e é mesmo. De fato... Vamos dar dados. Vamos dar dados, porque talvez aí são números. Ele é o jogador de linha que mais participa de jogos do São Paulo na temporada pelo 3º ano seguido. Então, fica fora de jogo é uma cascata, primeiro. Segundo, ele é o terceiro ano consecutivo que ele é o maior artilheiro do time. Com o Caleri, Lucas, 3º ano. Isso não é comum na história do São Paulo, ter o mesmo jogador 3 anos seguidos artilheiro do time. Já é. Terceiro, ele melhora a cada ano, tecnicamente falando. Isso é raro. Quanto mais velho o jogador fica, normalmente ele cai. Ele melhora a cada ano. Quarto, a camisa 10 não fez mal para ele, fez bem. Diferentemente para o Gabigol, não conseguiu usar as 10. O que ele faz nesse jogo aí, contra o Bahia do Rogério Ceni, que foi bem, ganhou do Palmeiras, ganhou do Flamengo, é verdade, em Salvador, o Bahia como visitante é bem diferente, estava desgastado, ele decidiu o jogo sozinho. Ele fez um golaço e deu uma assistência de letra espetacular pro gol do Bobadilha. Ele jogou para caramba, assim como tinha jogado contra o Palmeiras. Ele joga pra caramba. Se ninguém... Sugestão, pena que o torcedor do São Paulo, porque a direção do São Paulo tem essa peculiaridade,
não vai poder mais ir ao estádio em que o Luciano reina. Então, até agora, vão ser mais 4 jogos como mandante, até agora, pelo que a gente sabe, os 4 na Vila Belmiro. Basta ver um jogo, sugiro, vai aqui bancada e veja o Luciano jogando, hoje em dia. Então, essa situação, por que massa? Porque quando um clube está numa situação complexa, os mais antigos são os mais visados. É o Arboleda, é ele. E são 2 caras que continuam jogando em bom nível. E os demais, como ele falou aí, os demais não conseguiram acompanhá-lo. O São Paulo precisaria de mais Lucianos. Ele se machuca pouco, né, cara? Ótimo ponto, esse é o outro dado. Ele passou a ser um jogador que, com a idade, conseguiu cuidar melhor da parte física e ele se machuca muito menos do que quando ele chegou ao São Paulo, quando teve lesões em séries musculares. Então ele está sempre ali. E ele é o melhor jogador do time há algum tempo. Simples. Não fosse ele, São Paulo não estaria em nada. Estaria disputando contra o rebaixamento, né? Então eu acho que esses 100 gols é um simbolismo. De fato, são 20 jogadores só que fizeram 100 gols, entre eles o Rogério Ceni, o Raí, o Careca, o Miller, vai vendo qual é a turma, o hall, né? E ele não só fez gols essa temporada, ele fez grandes jogos como esse jogo contra o Bahia, em que praticamente desequilibrou o jogo sozinho. Mais um que ele desequilibra sozinho. E acho que com méritos ele agora pode dizer que é um dos maiores artilheiros da história do São Paulo, porque na prática é isso que acontece. Ele está entre os 20 mais goleadores. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que o torcedor ele confunde o momento do São Paulo atual com o que o São Paulo já foi, com o que representa o Luciano. Então ele não consegue enxergar. Então ele olha para isso, para esta massa, né, e fala, não sei, não é jogador para jogar no São Paulo. É porque ele não está fazendo a distinção da realidade do clube hoje. Ele está inserido num lugar, num momento ruim do São Paulo, né? Então, o Luciano poderia muito bem ser um Fedato. Lembra do Fedato? Sim. Que entrava no Palmeiras e fazia gol. Se o São Paulo tivesse uma outra estrutura, mais dinheiro, um elenco mais forte, ele poderia ser muito útil, entrando no time, jogando jogos em que... esses imaginários do elenco mais forte. O São Paulo trouxe o Rames, ele trouxe o Lucas, ele trouxe o Oscar. Esses são jogadores que foram jogados no São Paulo, não jogaram. Né, tudo... Não jogaram, né? Quem joga é ele. Exato. Então, assim, mas eu, dentro desse raciocínio da ideia do que... Por que o torcedor do São Paulo fica bravo com ele, só posso compreender que, diante do quadro feito pelo Arnaldo, é que não caiu a ficha do torcedor do São Paulo, né? O Luciano hoje é fundamental. Olha o passe que ele deu. Isso aí resolve jogo, cara. Cara, eu tô pensando se é um outro jogador que faz um passe desse, o cara, né, ia ser super insensado. Só um detalhe também, talvez tenha sido o melhor jogo do Lucas desde que ele voltou de contusão. Jogou bem. Achei que fez um bom jogo. O Lucas, desses aí que são jogadores muito grandões que não vinham jogando. Voltou a jogar e eu entendi que jogou bem. Fala. Não, eu tô meio impactado. Eu tô impactado mesmo, porque, cara, 100 gol é gol pra caramba, viu? 100 gol é gol pra caramba. Tô tentando puxar na memória aí outros que 100 gols num clube assim é muito difícil, é muito raro. O Yuri aqui, eu olhei aqui, tá com 73 ainda no Corinthians. O Neto fez 80, eu acho que um número alto no Corinthians, fez 80. 100 gols é realmente bem impactante, viu? E vou trazer aqui agora uma análise do GE dessa vitória do São Paulo contra a equipe do Bahia no Morumbi na noite deste sábado. Abre aspas para a matéria: São Paulo supera traumas e reencontra bom futebol em despedida do Morumbi no ano. Equipe mostra postura diferente das últimas partidas e vence o Bahia com autoridade. Desanimado, fragilizado e vulnerável são alguns dos adjetivos possíveis de serem empregados ao time do São Paulo após a eliminação na Libertadores e da virada sofrida no clássico contra o Palmeiras há algumas semanas. No terceiro jogo, após esses eventos, o tricolor venceu o Bahia por 2-0 em casa e parece ter finalmente superado os fantasmas desse passado recente e reencontrou um bom futebol no início da segunda era Crespo. Enfim, foi a despedida da equipe no Morumbi neste ano, por causa da agenda de shows prevista para o estádio e o replantio da grama que será necessário depois.
o São Paulo fará seus 4 jogos restantes como mandante em outros locais. A Vila Belmiro receberá 2 partidas contra Flamengo e Bragantino. Os outros 2 jogos contra Juventude e Inter ainda não têm locais confirmados. Portanto, não há mais espaço para viver o luto das eliminações e reveses desta temporada. O jogo contra o Bahia demonstra que o elenco superou isso e agora corre atrás do prejuízo para voltar à principal competição continental em 2026. Enfim, vitória importantíssima para o São Paulo, que ainda sonha com essa vaga na Libertadores, apesar que desses 4 jogos que o São Paulo poderia ter aí nessa reta final de Brasileirão jogando no Morumbi com sua torcida, vai ser abdicado por shows, por outras coisas, vão trocar a grama devido ao desgaste dos shows, mas enfim, não dá para entender a cabeça de Casares, o que ele quer no São Paulo. Mas enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Vamos São Paulo!